Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Yana. Conheci Vitor em uma tarde tranquila, durante um evento literário em um café charmoso da cidade. Era uma daquelas ocasiões que eu costumava apreciar sozinha, mergulhada em palavras e pensamentos, sem esperar que algo extraordinário acontecesse. Mas naquela tarde, algo mudou. Quando Vitor entrou no salão, meus olhos o seguiram sem que eu me desse conta. Ele parecia deslocado entre os livros e poemas que enchiam o ambiente, como se tivesse acabado de entrar em um mundo que não lhe pertencia completamente. No entanto, havia algo na forma como ele olhava em volta, uma curiosidade genuína que me intrigou. Eu estava folheando o livro antigo de crônicas quando ouvi sua voz pela primeira vez. Ele estava atrás de mim, perguntando ao atendente sobre um título técnico que nada tinha a ver com o tema do evento. A mistura de pragmatismo e leve desconforto que transparecia na sua voz me fez sorrir. Eu não sabia ainda, mas aquele momento mudaria a minha vida. Você gosta de literatura? Ele perguntou, um tanto hesitante, quando finalmente se aproximou da mesa em que eu estava sentada. Seu tom era educado, mas com um toque de nervosismo. Olhei para ele, e pela primeira vez, nossos olhares se cruzaram. Havia algo nos olhos de Vitor que me fez baixar a guarda imediatamente. Ele parecia diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido, não apenas pelo seu jeito simples e direto, mas porque, de alguma forma, ele parecia enxergar algo além de mim ali naquela mesa. Eu respiro literatura. Respondi, tentando soar mais confiante do que realmente estava. Ele sorriu, e naquele sorriso, percebi que a conversa não seria forçada. A partir daquele momento, as palavras fluíram entre nós com uma facilidade que me surpreendeu. Conversamos sobre tudo, livros, viagens, sonhos. Vitor não era um homem de muitas palavras, mas as que ele dizia eram escolhidas com cuidado. Havia profundidade no jeito como ele ouvia, como se cada frase minha fosse algo precioso, algo a ser guardado. Naquela noite, quando saímos juntos do café, o vento suave que passava pela cidade parecia diferente. Caminhamos lado a lado, sem pressa, e a distância que normalmente existe entre duas pessoas que acabaram de se conhecer parecia não existir entre nós. Cada passo ao seu lado me fazia sentir mais conectada a ele, como se, de alguma forma, estivéssemos predestinados a nos encontrar. Nas semanas que se seguiram, nossas vidas se entrelaçaram de forma natural. Vitor era diferente de qualquer outra pessoa que eu já tinha amado. Ele me tratava com uma ternura e respeito que eu nunca soubera ser possível. Aos poucos, fui percebendo que nosso relacionamento não era apenas sobre paixão ou desejo, mas sobre uma parceria verdadeira. Ele me apoiava, me entendia, e eu comecei a imaginar como seria passar a vida ao lado de alguém como ele. Então veio o momento de conhecer sua mãe, Dona Lúcia. Vitor parecia nervoso quando tocou no assunto pela primeira vez, e eu percebi que algo não estava certo. A princípio, tentei me convencer de que era apenas o receio comum que muitas pessoas têm quando precisam apresentar o parceiro para a família, mas o tom em sua voz me dizia que era mais do que isso. Quando finalmente chegou o dia de conhecê-la, fui tomada por uma estranha mistura de ansiedade e esperança. Lúcia nos recebeu em sua casa com um sorriso que, na superfície, parecia genuíno, mas que logo mostrou ser apenas uma máscara. A frieza nos olhos dela, que se escondia atrás de uma falsa simpatia, foi impossível de ignorar. Ela me analisava como se estivesse me pesando, e por mais que tentasse ser cortês, cada comentário seu carregava uma ponta de crítica. A maneira como ela disse que eu parecia uma boa menina me fez entender que, para ela, eu não passava disso, uma garota que, de alguma forma, não estava à altura de seu filho. Vitor, por outro lado, parecia não perceber a tensão. Ele sorria e me tocava o ombro como se tudo estivesse bem. Mas eu sabia que Dona Lúcia me desaprovava. No entanto, o que mais me surpreendeu não foi a hostilidade velada, mas a certeza imediata que surgiu dentro de mim, eu não desistiria de Vitor por causa dela. A partir daquele primeiro encontro, ficou claro que ela estava disposta a testar meus limites. Era como se, a cada reunião, ela jogasse uma semente de dúvida entre nós, questionando minhas intenções de maneira disfarçada.
Você não acha que Ana trabalha demais, querido? Mulheres precisam ter tempo para cuidar de suas casas, sabe? Era sempre algo assim, dito em um tom suave, mas com um objetivo claro de me minar. Eu sentia o peso das palavras dela, e às vezes me perguntava se Vitor conseguiria ver o que eu via. Ainda assim, ele sempre me defendia. Quando eu me retraía, machucada por algum comentário maldoso, ele estava lá para segurar minha mão. E isso foi o que me manteve firme, o amor inabalável de Vitor. Mesmo quando Dona Lúcia olhava para mim com aquele misto de superioridade e piedade, como se eu fosse um fardo que seu filho precisaria carregar, eu sabia que ele estava do meu lado. E isso me dava força. O pedido de Vitor aconteceu de uma maneira tão inesperada e perfeita que, por um instante, o mundo ao meu redor pareceu congelar. Estávamos em um dos nossos lugares favoritos, um pequeno parque escondido no meio da cidade, com bancos de madeira envelhecidos e árvores que pareciam contar histórias antigas. O sol estava se pondo, e as luzes suaves da tarde se espalhavam pelos galhos acima de nós, criando uma atmosfera quase mágica. Eu estava rindo de algo que ele dissera, quando, de repente, percebi que ele havia parado de andar. Quando me virei para perguntar o que tinha acontecido, encontrei Vitor de joelhos, com uma caixinha de veludo nas mãos e um sorriso tímido nos lábios. O tempo parou. Meu coração disparou de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes, e por um momento, tudo que eu conseguia ouvir era o som da minha própria respiração. Ana, ele disse, sua voz firme mas carregada de emoção. Você é a pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida. Eu sei que não somos perfeitos, mas eu nunca tive tanta certeza de algo como tenho de nós dois. Você aceita se casar comigo? Fiquei em silêncio, absorvendo o peso daquelas palavras. Era como se o futuro que eu sempre quis tivesse se materializado ali, diante de mim. Quando finalmente consegui falar, tudo o que saiu foi um sim sussurrado, mas carregado de tudo o que eu sentia. A alegria tomou conta de nós e o parque, antes tranquilo, agora parecia pulsar com a nossa felicidade. Naquele momento, eu tinha certeza de que nada poderia nos derrubar. Mas, claro, eu não havia previsto Dona Lúcia. Contar sobre o noivado para a família de Vitor parecia um próximo passo natural, embora eu já tivesse uma sensação incômoda de que as coisas não seriam fáceis. Quando nos sentamos para jantar na casa dela, eu senti um frio na barriga que não consegui ignorar. A mesa estava impecavelmente arrumada, como sempre, com talheres de prata e taças de cristal brilhando sob a luz do candelabro. Dona Lúcia, com seu sorriso artificial, parecia pronta para um show de etiqueta e cordialidade, ou melhor, uma performance calculada para esconder sua verdadeira intenção. Então, mãe, Vitor começou, sua voz carregada de uma empolgação genuína. Nós temos uma notícia especial para te contar. Ele olhou para mim com aquele sorriso cúmplice, e eu me preparei para a revelação. Estamos noivos. Ele anunciou, seu tom cheio de orgulho. Meu coração acelerou, e por um breve instante, esperei um milagre, talvez, quem sabe, Dona Lúcia demonstrasse algum tipo de alegria genuína. Mas seus olhos, aqueles olhos frios e avaliadores, endureceram por uma fração de segundo antes de seu rosto relaxar em uma máscara educada. Que maravilhoso! Ela disse, sua voz doce como mel, mas com uma ligeira rigidez que eu, sozinha, percebi. Vocês se conheceram há pouco tempo, mas suponho que hoje em dia os jovens não precisam de muito para tomar decisões tão definitivas. O comentário foi feito com a suavidade de uma dada escondida, e eu senti o golpe, mesmo que Vitor parecesse alheio a ele. Era a primeira de muitas investidas que ela faria. Naquele jantar, ela se dedicou a fazer perguntas inocentes, sobre meus planos de trabalho, sobre como eu lidaria com as responsabilidades do casamento, e claro, se eu não achava que estava me precipitando. Tudo parecia ser dito com as melhores intenções, mas havia uma tensão, uma força invisível que se esticava entre nós a cada palavra. Eu me contive. Sorri, respondi com cortesia, mas cada uma de suas frases carregava consigo uma mensagem clara, e eu não era suficiente. Eu não era a mulher certa para o filho dela. Eu percebi que não seria uma batalha fácil. Os dias seguintes foram uma mistura de felicidade e ansiedade.
Vitor e eu começamos a planejar o casamento, entusiasmados com a vida que construiríamos juntos, mas eu não podia evitar o desconforto crescente que sentia sempre que pensava em Dona Lúcia. Ela se mantinha presente de forma quase obsessiva, sempre sugerindo mudanças nos planos, fazendo perguntas excessivamente detalhadas sobre cada escolha. O bolo, o vestido, as flores, nada estava fora de seu controle tentacular. E então, aconteceu o que eu temia. Uma noite, enquanto Vitor estava no trabalho, ela me chamou para um café amigável. Aceitei, na esperança de que, talvez, pudéssemos encontrar um ponto de entendimento. Mas assim que nos sentamos, ela começou a revelar suas verdadeiras intenções. Querida, sei que Vitor está encantado com você. Ela começou, com aquele sorriso condescendente que eu já conhecia. Mas o casamento é uma responsabilidade enorme. Eu o criei sozinha e é natural que eu me preocupe. Você está pronta para isso? Pronta para ser a esposa que ele precisa? Cada palavra dela era uma faca afiada envolta em seda. Ela não estava perguntando se eu estava pronta para o casamento. Ela estava me dizendo que, aos olhos dela, eu não estava. Respirei fundo e tentei responder com calma, mas a raiva começou a ferver dentro de mim. Eu amo Vitor, Lúcia. E eu acredito que estamos prontos sim. Respondi, tentando manter minha voz firme, mas suave. Ela me olhou por um momento, como se estivesse avaliando minha resposta. Então, com um olhar cheio de falsa preocupação, ela soltou. Só espero que você não o decepcione. Vitor é tudo para mim, e eu faria qualquer coisa para protegê-lo. A ameaça estava clara. Naquele momento, percebi que ela não mediria esforços para minar nosso relacionamento. Mas algo dentro de mim endureceu. Eu não ia deixar que ela me destruísse. Não importa o quanto tentasse, eu não deixaria Lúcia vencer. Eu sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ela usaria de todas as armas que pudesse, e eu teria que me preparar para cada uma delas. No entanto, uma coisa era certa, eu estava disposta a lutar por Vitor, e nada, nem mesmo sua mãe, me faria desistir. Então, veio um momento que me marcou profundamente. Era a véspera do nosso casamento. Aquele deveria ser um dia de expectativa, de alegria ansiosa, mas, em vez disso, foi o dia em que as intenções verdadeiras de Lúcia ficaram claras. Eu estava no quarto do hotel onde me prepararia para o grande dia, e Vitor havia saído para cuidar de alguns últimos detalhes. O vestido que eu escolhera com tanto carinho estava pendurado perto da janela, os detalhes de renda captando a luz suave do entardecer. Era o vestido dos meus sonhos. Estava sentado ao lado dele, ajeitando as últimas coisas, quando ouvi um barulho vindo da sala ao lado. Meu coração acelerou e me levantei, sem saber o que esperar. Quando entrei na sala, o que vi me deixou sem palavras. Dona Lúcia estava lá, de costas para mim, segurando uma tesoura nas mãos. E em um gesto que parecia calculado, ela estava prestes a cortar a barra do meu vestido de noiva. Lúcia! Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, e ela se virou, com uma expressão de surpresa mal disfarçada. O que você está fazendo? Perguntei, com a voz tremendo, uma mistura de choque e incredulidade tomando conta de mim. Ela sorriu, mas era um sorriso frio, sem qualquer vestígio de remorso. Eu só estava tentando ajustá-lo. Parece que está um pouco longo demais. Meu corpo inteiro tremia. Ela havia cruzado uma linha que eu jamais imaginei que cruzaria. Antes que eu pudesse reagir, Vitor apareceu na porta, seus olhos arregalados ao ver a cena diante de nós. Não acredito que você fez isso, mãe. Ele disse, sua voz baixa, mas carregada de uma fúria contida que eu nunca tinha visto nele antes. Ele tirou a tesoura das mãos dela e a colocou de lado. Dona Lúcia tentou se justificar, mas Vitor não estava mais ouvindo. Você não vai ao nosso casamento, está expulsa. Ele declarou, a voz firme e sem espaço para discussão. Acabou. Não permitirei que você estrague mais nada. Ela tentou argumentar, dizer que só estava tentando ajudar, mas Vitor foi inflexível. Ele a escoltou para fora, enquanto eu ficava ali,
parada, tentando entender como as coisas haviam chegado àquele ponto. O vestido estava intacto, mas o dano emocional era profundo. Quando Victor voltou, ele me abraçou, e ficamos ali em silêncio com o peso da decisão que ele acabara de tomar. Ele havia rompido com a mãe na véspera do nosso casamento. A mulher que o criara, que sempre fora uma presença forte na vida dele, agora estava do lado de fora, proibida de participar do nosso grande dia. E embora a dor e a tensão estivessem presentes, eu sabia que aquela era a escolha certa. Era o único caminho possível para salvar o que tínhamos. O dia do casamento amanheceu como uma pintura. O céu, sem nuvens, exibia uma tonalidade de azul tão suave que parecia saído de um sonho. O ar estava leve, e tudo ao meu redor sugeria que aquele seria o início perfeito para uma nova vida ao lado de Victor. Depois de todas as turbulências com Dona Lúcia, eu queria acreditar que as coisas finalmente estavam entrando nos eixos. Desde o momento em que coloquei o vestido de noiva, senti uma estranha mistura de alívio e expectativa. Alívio por ter chegado até ali, por ter enfrentado cada crítica disfarçada, cada olhar cortante de Dona Lúcia sem recuar. Expectativa pelo que estava por vir, o começo oficial da nossa vida juntos, sem interferências. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher forte, pronta para o que quer que viesse. O vestido estava perfeito, o cabelo, o sorriso, tudo em mim vibrava com a promessa de felicidade. Quando as portas da igreja se abriram e meus olhos encontraram os de Victor no altar, eu senti meu coração acelerar de uma forma que quase me tirou o fôlego. Ele estava lá, me esperando, como sempre. Ao longo do corredor, enquanto caminhava em sua direção, só existíamos nós dois. Os olhares, os cochichos, as pessoas ao redor desapareceram. Victor era meu porto seguro, e naquele momento, eu sabia que o amor que tínhamos era maior do que qualquer obstáculo. A cerimônia foi um sonho. Troquei votos com a voz embargada pela emoção, sentindo cada palavra como se estivesse gravando-as em minha alma. Victor, com seus olhos fixos em mim, fez o mesmo. Estávamos completamente entregues um ao outro, e foi assim, de mãos dadas, que deixamos o altar para uma chuva de arroz e pétalas de flores que pareciam abençoar nosso caminho. Não havia sinal de Dona Lúcia. Sua ausência, determinada por Victor após o episódio do vestido, era um silêncio que eu acolhi com gratidão. A festa foi encantadora. Os sorrisos dos amigos, os abraços sinceros, a felicidade que se irradiava de todos ao nosso redor. Era como se o mundo estivesse conspirando a favor da nossa alegria. Pela primeira vez em meses, eu me permiti relaxar. Dançamos juntos, primos, brindamos ao futuro, e eu acreditei, de verdade, que Dona Lúcia fazia parte de um passado que estávamos deixando para trás. A lua de mel foi planejada com carinho. Victor havia escolhido um resort à beira-mar, longe de tudo e de todos, um refúgio perfeito para nos reconectar, longe das pressões e dos dramas familiares. Assim que chegamos ao hotel, senti que a brisa do oceano levava embora qualquer vestígio de tensão que ainda restava. As ondas quebrando suavemente na praia e o som das gaivotas criavam uma melodia que embalava nos pensamentos em uma calmaria que eu não sentia há muito tempo. Naquela primeira noite, jantamos à luz de velas, rindo de piadas internas e falando sobre tudo o que faríamos dali em diante. A sensação de que o pior tinha ficado para trás era tão palpável que me senti leve, quase flutuando de felicidade. Enquanto olhávamos o mar, de mãos dadas, tudo parecia estar no lugar certo. Mas essa paz foi curta. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha no estômago. Algo estava fora do lugar, embora eu não soubesse o que era. A princípio, pensei que era só a euforia do casamento e a mudança de ambiente me deixando agitada. No entanto, ao abrir a porta do quarto para pegar o café da manhã que Victor tinha encomendado, eu não esperava encontrar Dona Lúcia. Ela estava ali, parada no corredor, com uma mala ao seu lado e aquele sorriso que eu aprendi a temer. Meu coração congelou. Ela não disse nada de imediato. Simplesmente me observou por um segundo longo demais antes de abrir a boca. Vim para ficar de olho em vocês. Afinal, sou mãe do Victor e ninguém cuida dele melhor do que eu. Fiquei paralisada. Mil perguntas corriam pela minha mente.
Como ela tinha nos encontrado? Como sabia onde estávamos? E por que diabos ela achava que era aceitável aparecer assim, sem aviso, na nossa lua de mel? Minhas mãos começaram a tremer e uma onda de raiva e frustração tomou conta de mim. Não podia ser real. Ela não podia estar aqui, no único lugar onde eu achava que finalmente estaríamos a salvo de sua presença. Eu não acredito, foi tudo o que consegui dizer, sentindo minha voz falhar. Victor apareceu logo atrás de mim, a expressão de choque em seu rosto espelhando o que eu sentia. Mas o que mais me surpreendeu foi sua reação. Em vez de explodir, como eu imaginava que faria, ele ficou quieto. Calmamente, ele pegou minha mão e disse, deixe que eu resolvo isso, confie em mim. Eu não sabia o que pensar. Parte de mim queria que ele gritasse, que a mandasse embora, que dissesse que ela não tinha mais espaço em nossa vida. Mas a forma como ele lidou com aquilo, com calma e serenidade, me deixou desconcertada. Ele se aproximou dela, conversou em um tom baixo, tentando ser razoável, explicando que aquele era o nosso tempo, nosso momento. Eu não conseguia ouvir tudo, mas Dona Lúcia cruzou os braços e, com uma expressão de puro desdém, me lançou um olhar de superioridade. Ela não se mexeu. Insistiu que ficaria, que cuidaria de nós, como se eu não fosse capaz de ser a esposa que Victor precisava. A raiva em mim começou a crescer de novo, queimando como uma chama prestes a sair de controle. No entanto, Victor me surpreendeu novamente. Depois de alguns minutos, ele voltou para mim, com um olhar que misturava exaustão e firmeza, e apenas disse novamente, confie em mim. Naquela noite, tentei esconder minha frustração. Victor permaneceu calmo, e eu me perguntava como ele conseguia. Minha mente corria em círculos, cheia de perguntas e suspeitas. Será que ele tinha cedido? Será que ela ficaria ali, arruinando o que deveria ser o nosso tempo de paz? No entanto, na manhã seguinte, Victor me acordou com uma expressão tranquila e uma surpresa que eu jamais teria esperado. Ao abrir os olhos, vi que ele havia arrumado nossas malas. Ele, sorrindo como só ele sabia fazer, me disse, está na hora de irmos, amor. Nós vamos embora, eu não vou deixar minha mãe estragar isso. Estamos juntos nessa, querida, e é isso que importa. As passagens de avião estavam sobre a mesa. Meu coração quase saltou do peito. Ele havia pensado em tudo. Sem confrontos, sem gritos, apenas a decisão de que nossa felicidade era a prioridade. E naquela manhã, deixamos o hotel sem olhar para trás. Quando Dona Lúcia ligou, furiosa, eu pude sentir o peso daquele momento antes mesmo de Victor atender. Estávamos sentados no saguão do aeroporto, aguardando o voo que nos levaria para longe daquilo tudo, e o celular dele começou a vibrar incessantemente. O nome Mãe apareceu na tela, e o ar pareceu ficar pesado ao nosso redor. Victor olhou para o telefone por um segundo longo, como se estivesse unindo forças. Ele me deu um olhar de quem já sabia o que estava por vir, e sem hesitar, atendeu. Sua voz estava controlada, mas eu sentia o nervosismo em cada sílaba. Alô? Ele disse, com um tom de voz baixo, quase cauteloso. A voz de Dona Lúcia veio como uma rajada do outro lado da linha. Mesmo sem viva voz, eu conseguia ouvir os tons altos e acusadores. Victor, o que é isso? Você vai me abandonar? Vai fugir com ela como se fosse um moleque irresponsável? Eu sou sua mãe. Eu te criei sozinha. É assim que você me agradece? Como essa traição? Victor suspirou, fechando os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para a tempestade. Ele se levantou e caminhou até um canto mais afastado do aeroporto, enquanto eu observava de longe, meu coração batendo acelerado. Mãe, eu não estou fugindo, eu estou escolhendo minha esposa. Você tem que entender isso. Não era para ser uma questão de escolher entre você e ela, mas você que quis assim. Você não consegue aceitar que agora eu tenho a minha própria vida? Você simplesmente invadiu a nossa lua de mel, tentou sabotar o nosso casamento. Isso não é amor, Lúcia, isso é controle. A resposta dela foi alta e amarga.
Eu via Vitor endurecer a postura a cada frase que ela lançava contra ele. Ela falava sobre sacrifícios, sobre como tudo que ela fez foi por ele, como ele estava sendo ingrato. O veneno nas palavras dela era inconfundível, mas Vitor não cedeu. Mãe, eu sou grato por tudo, mas isso não dá a você o direito de destruir a minha vida. Eu amo a Yana, e se você realmente se importasse comigo, entenderia isso. Não vou mais permitir que você controle o meu casamento, a minha vida. Acabou. A partir de agora, nós dois precisamos de espaço. A pausa que se seguiu foi quase ensurdecedora. Vitor esperou, com o rosto tenso, enquanto a resposta final de Lúcia ecoava no telefone. Não dava para ouvir claramente o que ela dizia, mas o tom ameaçador e cheio de mágoa era inconfundível. Depois de mais alguns segundos, Vitor disse, com uma firmeza que eu nunca tinha ouvido antes: se você continuar assim, vai perder o filho que tanto diz querer proteger. Eu estou cortando os laços por enquanto. Se você não pode respeitar o meu casamento, não tem mais lugar na minha vida. E com isso, ele desligou. Eu senti um alívio imediato, mas também um peso no coração. Sabia que, para Vitor, aquele momento era devastador. Ele havia rompido com a mulher que o criou, a pessoa mais importante da vida dele até ali. Mas também sabia que ele não tinha outra escolha. Vitor voltou até mim, seu rosto cansado, mas determinado. Ele se sentou ao meu lado, pegou minha mão e me olhou nos olhos, sem dizer uma palavra por alguns instantes. Depois, com a voz baixa, ele disse: eu fiz o que tinha que fazer. E agora, querida, finalmente, podemos recomeçar. Eu sabia que ele estava certo, mas o sacrifício ainda era palpável. Sorri, tentando oferecer a ele o consolo que ambos precisávamos. Estamos juntos nisso, respondi, apertando sua mão com força. E ali, no meio do aeroporto, soube que esse era o verdadeiro começo da nossa vida. Um começo doloroso, mas também necessário. Após aquele rompimento decisivo com Lúcia, seguimos em frente e embarcamos no voo para aproveitar a lua de mel. Precisávamos desse tempo juntos, longe de tudo, para nos reconectar e deixar para trás as feridas causadas por tantas tensões. Nosso destino era uma praia tranquila, onde passamos os dias entre a areia branca e o mar cristalino, deixando o passado se dissolver nas ondas. Cada manhã nos trazia uma nova chance de recomeçar, e aos poucos, o peso que carregávamos foi se dissipando. Ríamos mais, conversávamos sobre o futuro e nos permitíamos apenas existir naquele presente, sem qualquer sombra do que havíamos enfrentado. Foram dias de pura paz, onde Vitor e eu recuperamos a leveza que tanto precisávamos. Nas noites, sob o céu estrelado, fizemos planos sobre a nova vida que iríamos construir. Quando voltamos, decididos a seguir em frente de vez, fizemos uma escolha clara, nos mudar para uma nova casa, longe de qualquer lembrança do passado com Lúcia. A casa que escolhemos era linda, com uma varanda que dava para um campo aberto, onde o silêncio era nosso melhor aliado. Aquela casa simbolizava o recomeço que tanto desejávamos, um espaço que seria só nosso, onde poderíamos finalmente construir nossa vida juntos, sem interferências externas. Aos poucos, fomos montando o nosso lar, e eu sentia que, finalmente, estávamos vivendo do jeito que sempre imaginamos. Minha sogra tentou entrar em contato algumas vezes, mas as tentativas diminuíram com o tempo. Vitor manteve o distanciamento que havia decidido, e Lúcia, aos poucos, pareceu aceitar essa nova realidade, embora o ressentimento nunca tenha desaparecido completamente. Nosso relacionamento florescia sem as tensões do passado, e cada vez que olhava para Vitor, sabia que tínhamos superado os obstáculos mais difíceis. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!